Olá, bom dia. Hoje eu queria falar sobre algo que eu vi recentemente de um pastor comentando sobre um assunto que a gente já tratou em outros vídeos aqui sobre inclusivismo, que é a ideia de que você consegue ser salvo, você poderia ser salvo sem conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Então, a maneira como esse pastor colocou foi assim, ele disse que se uma pessoa buscar a Deus em sinceridade, a Deus na forma como você o conhece, então mesmo que essa pessoa dirija suas orações para outra divindade ou para ídolos, ou então, no caso, ele exemplificou, se uma pessoa ora para Nossa Senhora, por exemplo, ele discorda disso, não acha que as pessoas devam orar, mas se ela foi ensinada assim, então Deus vai receber esta oração como se fosse para ele. Então, a pessoa, em princípio, está cultuando Nossa Senhora, mas Deus, como é Pai, por causa do seu amor, ele não leva em conta essa ignorância da pessoa e acaba então recebendo essa oração porque ele ama, porque ele é Pai e porque ele tem prazer em atender e ser pai dessa pessoa. E da mesma maneira, outras pessoas de outras religiões que foram ensinadas a cultuar Deus da sua maneira, então muitos autores vão falar assim, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, como diz lá em Atos 17:30. Então, por causa da ignorância, Deus ele deixa passar esses erros na forma de adoração, então ele recebe a adoração como se fosse para ele. Então tem muitos livros falando sobre isso hoje em dia, inclusive sobre ídolos em religiões pagãs que são cultuados. Se houver sinceridade, se houver uma busca a Deus com sinceridade, então Deus vai ouvir esse clamor das pessoas, porque Ele é bom, porque Ele é amor e porque Ele tem prazer em salvar. Mas Ele seria rigoroso com o juízo daqueles que, conhecendo a verdade, muitas vezes esconderam a verdade e ensinaram algo errado para essas pessoas. Então, os líderes religiosos serão julgados duramente, mas essas pessoas não. Então, isso eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa doutrina do inclusivismo. Se alguém quiser consultar um vídeo anterior, nós falamos sobre isso, um vídeo sobre inclusivismo. Mas aqui então, eu queria pensar com vocês rapidamente só sobre isso. A ignorância, ela salva? É possível que a pessoa seja salva por causa da ignorância? Sinceridade liberta ou a verdade liberta? Ou será que o conhecimento da verdade é opcional para a salvação? Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você conhece a verdade, crê na verdade e por isso você é salvo, ou você pode ser salvo sem ter conhecimento da verdade? Bom, a maneira como essas pessoas tratam esse assunto, então, como eu disse, se você tiver ignorância, mas tiver sinceridade e devoção é suficiente para que você seja aceito, a sua adoração seja aceita diante de Deus. Será que é assim mesmo? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sobre Deus poupando aqueles que são ignorantes, mas sendo rigoroso com aqueles que estão conduzindo essas pessoas de maneira errada? Note comigo em Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 13, diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Isso é muito sério e é muito claro. A ovelha não é hipócrita, o fariseu é hipócrita, mas ele, sabendo, conhecendo as Escrituras, está conduzindo
as pessoas dentro da religião que era a religião de Deus na época, que era o judaísmo, conhecendo o livro sagrado de Deus, que era a Bíblia, o Velho Testamento. Mesmo assim, eles ensinavam errado e eles não conduziam as pessoas ao Messias, que era Jesus, mas afastavam elas dele. E as pessoas, na sua ignorância, como cegos, seguindo condutores cegos, mas na sinceridade, achando que estavam na religião de Deus e seguindo os líderes colocados por Deus e que deviam fazer assim, então eles acabavam, segundo as Escrituras, não indo para o reino dos céus. Fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Qual é o destino dessas pessoas? Versículo 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos. Então, não existe desculpa nesse texto para uma salvação por causa da ignorância. Você precisa conhecer e crer na verdade. A verdade é o que liberta. Mas e com relação àquele texto que diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Isso é em Atos 17. Vamos dar uma olhada nesse texto? Rapidamente também. Diz assim o versículo 30 de Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Tá. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Mas o que ele faz? Ele anuncia que eles se arrependam. Então vamos colocar as duas coisas juntas. Você tem nesse capítulo Paulo fazendo um discurso em Atenas, quando ele viu aquela idolatria toda que existia na cidade, e ele tem o seu espírito movido ali para falar sobre isso, e ele começa a falar contra aqueles ídolos, e ele menciona um altar ao Deus desconhecido, que não havia nenhuma estátua naquele altar, mas estava escrito isso, ao Deus desconhecido, e aí ele pega isso como um gancho para anunciar o Deus verdadeiro, para tornar Deus conhecido a eles. Então, ele menciona, entre outras coisas, ele fala no versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele está falando da criação, ele criou todos os homens de um mesmo sangue, e ele colocou essa coisa sobre o homem de buscar ao Senhor. As pessoas precisam buscar o Senhor. Mas se elas não têm conhecimento da verdade, como é que elas poderiam buscar ao Senhor? Nem que seja tateando no escuro pudessem encontrá-lo. Então, ele se mostra através da natureza, da revelação da natureza, ele revela o seu caráter, isso tudo é discutido no livro de Romanos, capítulo 1. Mas qual é a reação que os homens deveriam ter, conhecendo esse Deus pela revelação natural que lhes foi dada? Você vê que em versículo 29 desse capítulo, ele diz assim, Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, mesmo aqueles que não tiveram contato com o Deus de Israel no Velho Testamento, que não receberam a lei por meio de Moisés, claro, existiam os povos que tinham ali, os vizinhos de Israel, tinham o testemunho de Israel para eles conhecerem esse Deus. Mas outros povos mais distantes, talvez nunca ouviram falar do Deus de Israel, apesar de que a notícia se espalhou certamente a muitos povos naquela época, e alguns vieram de longe para conhecer esse Deus. Mas Deus foi paciente
com esse tempo da ignorância. Mesmo assim, ele disse: se você sabe que existe um Deus que nos criou, você deveria saber que esse Deus não é a semelhança de estátuas de ouro, de pedra e madeira. Então, mas o que os pagãos fizeram? Eles foram justamente atrás de deuses de pedra, madeira e ouro. Então, o paganismo é indesculpável diante de Deus, porque eles deveriam saber, simplesmente pela revelação da natureza, que isso é pecado, que não é assim que se adora a Deus, nem que seja tateando no escuro, mas eles se desviaram desse caminho e seguiram as suas próprias concupiscências e quebraram, não a lei de Moisés, mas a lei da consciência que Deus implantou em cada pessoa. Então, eles são responsáveis e são culpados diante de Deus. Mas, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, eram tempos da ignorância. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje e que essas pessoas estavam tendo na época depois que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Então, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus foi paciente, Deus não destruiu totalmente essas nações pagãs todas no passado, ele foi paciente, mas hoje ele anuncia que todos se arrependam. Ele não está dando salvação para pagãos que não conhecem Jesus aqui, não. Ele está dando a chance deles se arrependerem hoje. Porque no passado ele foi paciente e não destruiu essas nações. Mas um dia ele vai destruir aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. O juízo de Deus virá sobre essa terra um dia com muito rigor, como nunca houve antes nos tempos da grande tribulação. Um dia o Filho do Homem vai julgar os povos e, principalmente, para culminar, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai separar aqueles que vão entrar no reino e aqueles que vão ser lançados na condenação. Então, esta é a paciência de Deus. Mas hoje, arrependam-se todos e creiam em Jesus Cristo, porque este é o único caminho para a salvação. Não tente inventar desculpas para outros caminhos, porque não há. É fé em Jesus Cristo e somente Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E que Deus abençoe a sua vida.